Olá e bem-vindos. Olhem, a história de Angola é, acima de tudo, uma jornada de resiliência. Uma história que tem ecos muito para além das suas fronteiras. Vamos mergulhar em como esta nação, na costa ocidental da África Austral, com os seus reinos poderosos e uma resistência feroz, não só moldou o continente, mas também o mundo atlântico, numa busca complexa e longa por paz e prosperidade. Ora, e que melhor maneira de começar do que com esta citação? É que ela desfaz logo à partida aquela ideia um bocado simplista de uma África pré-colonial desorganizada. Pelo contrário, mostra-nos Estados sofisticados com poder para negociar de igual para igual com as potências europeias da altura. Ok, vamos aprofundar isto. Bem, muito antes de os navios europeus sequer aparecerem no horizonte, o território que hoje conhecemos como Angola já era um mosaico de civilizações bastante complexas. E a chave para isto tudo foram os povos Bantu. Com as suas migrações, trouxeram tecnologias que foram autênticas revoluções, como a metalurgia do ferro e novas técnicas agrícolas. E foi isso que permitiu o florescimento de sociedades muito bem organizadas. O que vemos aqui é um mapa impressionante, com uma enorme diversidade e poder. A noroeste, o Reino do Congo era a potência dominante, com uma administração centralizada e forte. Mais a sul, tínhamos o Reino do Ndongo, governado pelo Angola, um título que, curiosamente, acabou por dar o nome ao país. E a leste, o Reino da Matamba e o vasto Império Lunda. Mas atenção, isto não eram só territórios, eram centros cheios de vida, de comércio e de poder, que controlavam rotas e recursos essenciais. Mas claro, a história tem as suas reviravoltas. E no final do século XV tudo muda. O primeiro contacto com os europeus, que até começou com diplomacia e trocas comerciais, vai transformar-se numa das sagas mais longas e, francamente, mais trágicas da história da humanidade. Esta linha do tempo ajuda-nos a perceber como é que as coisas mudaram. Tudo começa em 1482 com a chegada do navegador português Diogo Cão. No início, a relação era de intercâmbio. Mas o ponto de viragem, o momento em que a coisa muda de figura, é em 1575, com a fundação de Luanda. Isto marca o início da colonização a sério. E o capítulo final desta fase é a Conferência de Berlim, quase 400 anos depois, onde as potências europeias, basicamente com uma régua e um mapa, redesenharam a África e formalizaram as fronteiras coloniais de Angola que conhecemos hoje. E o que é que alimentou esta transformação toda? Bem, foi a procura insaciável por mão de obra nas Américas, especialmente no Brasil. Angola tornou-se, tragicamente, no epicentro do tráfico transatlântico de escravos, uma ferida profundíssima que marcou a sua demografia e a sua história para sempre. E aqui é que está a grande tragédia. Uma relação que começou com diplomacia, transformou-se numa máquina de exploração humana à escala industrial, com consequências que ainda hoje se sentem. Mas atenção, a história de Angola não é só uma história de subjugação. É, e isto é fundamental, uma história de resistência. E poucas figuras personificam esse espírito de uma forma tão poderosa como a Rainha Nzinga. Nzinga Mbandi, bem, ela era absolutamente extraordinária. Pensem nisto, uma diplomata brilhante e, ao mesmo tempo, uma estratega militar temível. Durante décadas usou táticas de guerrilha, fez alianças estratégicas e enfrentou de frente o avanço português, tornando-se um símbolo eterno da luta pela liberdade do seu povo. Ok, vamos dar um salto no tempo, até ao século XX. O cenário muda. A exploração colonial e a segregação social tornam-se cada vez mais intensas, e isso acende o rastilho dos movimentos nacionalistas modernos. A luta pela independência estava prestes a começar a sério. E esta luta não foi única. Organizou-se essencialmente em 3 grandes movimentos, cada um com a sua própria ideologia e base de apoio. Tínhamos o MPLA, de inspiração marxista e com forte apoio nas cidades, a FNLA, mais conservadora e com base no norte do país, e a UNITA, com a sua base de apoio no Planalto Central. E é muito importante percebermos esta divisão porque, como vamos ver, é aqui que está a semente do terrível conflito que veio a seguir. A luta armada arranca em 1961, mas o empurrão final, o catalisador que precipitou o fim do colonialismo, veio de um sítio inesperado, de Portugal. A Revolução dos Escravos, em 1974, deitou abaixo a ditadura e abriu a porta para a descolonização imediata das colónias. Chegamos então a 11 de novembro de 1975. Angola proclama a sua independência. Foi um momento de um triunfo e de uma esperança gigantescos. Só que a paz estava muito longe. A nação estava à beira de um conflito novo e ainda mais devastador. Pois bem, logo a seguir à independência, aquelas rivalidades de que falámos entre os movimentos de libertação, agora com o empurrão de potências estrangeiras, explodiram. O país mergulhou numa guerra civil brutal que se ia tornar num dos principais palcos da Guerra Fria. 27 anos. É quase preciso parar para pensar no que este número significa. São quase 3 décadas de um conflito que destruiu o país, as suas infraestruturas, o seu povo.
Uma geração inteira nasceu e cresceu em guerra. E para percebermos a complexidade disto, temos de ver que não era só uma guerra interna. Angola transformou-se num autêntico tabuleiro de xadrez da Guerra Fria. De um lado, o governo do MPLA, com o apoio da União Soviética e de Cuba. Do outro, a UNITA, apoiada pelos Estados Unidos e pelo regime do Apartheid da África do Sul. Mas no meio deste caos todo, há um momento que muda as regras do jogo: a Batalha de Cuituquá Naval. Estamos a falar de uma das maiores batalhas em solo africano desde a Segunda Guerra Mundial. O resultado foi sangrento, inconclusivo e criou um impasse que forçou toda a gente, incluindo os padrinhos internacionais, a sentarem-se à mesa das negociações. Foi um ponto de viragem não só para Angola, mas para todo o sul de África. Mas a paz definitiva, aquela que poria mesmo um ponto final nisto tudo, só chegou em 2002, com a morte em combate do líder da UNITA, Jonas Savimbi. Finalmente, depois de décadas de luta, as armas calaram-se e o longo processo de reconstrução podia finalmente começar. E a partir daí, Angola vira a página. Começa uma nova era, focada em curar as feridas da guerra e em reconstruir o país, literalmente, a partir dos escombros. E de onde veio o dinheiro para esta reconstrução massiva? Veio da própria terra, da sua imensa riqueza natural. As vastas reservas de petróleo e diamantes foram os motores que pagaram a reconstrução de estradas, pontes, cidades. Foi uma bênção económica, sem dúvida, mas que também trouxe os seus próprios desafios. No campo político, a era do pós-guerra teve um nome, José Eduardo dos Santos, e um número, 38 anos. Um período que trouxe estabilidade, é verdade, mas também uma enorme concentração de poder. E é por isto mesmo que o que aconteceu em 2017 foi um marco histórico para o país. A chegada de João Lourenço à presidência marcou o fim de uma era e veio com a promessa de uma grande viragem: combater a corrupção e, mais importante ainda, diversificar uma economia que estava demasiado dependente do petróleo. Portanto, a Angola de hoje vive nesta espécie de dualidade. De um lado, os desafios que são gigantescos, como a desigualdade social que salta à vista e as infraestruturas que ainda precisam de muita modernização. Do outro, os objetivos claros que estão a puxar o país para a frente: o combate à corrupção e a construção de uma economia mais forte e mais justa. No fundo, a Angola de hoje é precisamente isto. Uma nação que olha para a frente, mas que nunca esquece o seu passado profundo e complexo. É uma potência regional que está a ser construída neste equilíbrio delicado entre a sua riquíssima herança cultural e as exigências do mundo moderno. E tudo isto nos deixa com uma última reflexão: a resiliência. Essa é a palavra que define esta história toda. A grande questão que fica no ar é como é que essa mesma resiliência, forjada em séculos de luta, pode ser a base para construir um futuro que seja realmente próspero e justo para todos os angolanos.